Meus queridos, continuando nessa noite, prestamos o culto ao Senhor. É muito bom estarmos aqui mais uma vez, online. Sabemos que brevemente estaremos juntos no templo para estarmos adorando juntos ao Senhor. Mas enquanto isso, estamos aqui nessa noite para estarmos refletindo sobre essa palavra do Senhor, essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos ensina a viver a cada dia e que possa servir a cada um como instrução, como viver, tudo aquilo que está contido nela, tudo que está nela, possa ser a palavra de Deus para mim e para você. Eu gostaria de pensar nessa noite sobre um texto que vai falar sobre o profeta Elias e sua visão. E depois de ele estar ali lutando contra os profetas de Baal e de Acera, eles preparam um altar, eles ficam um altar ao Senhor para adorá-lo, para honrar o nome do Senhor. E aí, depois desse texto, chegaremos ao texto que gostaria de praticamente refletir nessa noite. O texto se encontra lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo de 41 e 46, que gostaria de ler com você nesse momento, que diz o seguinte: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe, e disse a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Havia naquela época, nesse contexto, a ideia que Baal era quem mandava a chuva, era Baal que fazia parar a chuva, tinha poder sobre a natureza. E Elias ele vai ser usado por Deus para estar mostrando todos ali que não era bem assim, mas que Deus estava sobre todas as coisas, e é Deus que faz a chuva parar ou vir. É sobre a permissão de Deus que isso acontece, e Elias já vai começar a declarar em nome de Deus no capítulo 17, capítulo anterior a esse, e ele faz uma parada, ele fala que Deus faria parar, cessar a chuva durante o período, e conforme a vontade de Deus, voltaria a chover. Então, Deus quer mostrar ao mundo ali, naquela época, que a soberania estava sobre suas mãos, que tudo tinha a permissão dele para que acontecesse, tanto a natureza quanto a vida dos homens, como qualquer coisa estava sobre ele. E gostaria de falar com você, mais especificamente nessa noite, sobre a visão de Elias. E eu pergunto a você nessa noite: qual tem sido a sua visão? E nós podemos perceber que a visão de Elias era uma visão espiritual. E Elias vai nos mostrar algum aspecto dessa visão. E eu gostaria de destacar que Elias ele tinha uma visão espiritual sobre tudo. E o versículo 41 já vai dizer: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Elias, depois de toda aquela luta contra os profetas de Baal, ele continua tendo a visão que o Senhor estava sobre todas as coisas, e manda ao rei Acabe a subir a comer, porque havia ruído de grande chuva. Mas nós sabemos que naquela época não havia nenhum sinal de chuva, mas ele tinha a visão espiritual, ele via além do que os demais viam. Nós podemos falar que era uma visão de águia,
né, que vai muito além do que nós podemos ver. E nós entendemos que Elias acreditava que aquela calamidade que estava acontecendo com aquele povo chegaria ao fim. Haveria um momento de alegria por cessar daquela calamidade, por haver voltado a chover. E ele cria, ele tinha essa visão espiritual, ele poderia ver muito mais além do que os demais. E como Elias, nós temos outro exemplo na Bíblia que nos mostra o que é ter uma visão espiritual, o que é confiar no Senhor, o que é ver além do que os homens podem ver. Nós podemos ver o relato lá dos espias, quando vão espiar aquela terra que estava o povo de Israel para adentrar, e quando volta a notícia, Josué e Caleb, eles voltam com a visão espiritual, entende? Mas os outros não conseguiam entender, não conseguiam ver, porque eles olhavam com os olhos carnais. Mas Josué e Caleb conseguiam ver que mesmo que fossem gigantes, mesmo que fosse a dificuldade, Deus estava sobre todas as coisas. E Deus daria vitória ali para os homens. E Josué e Caleb, assim leva aquele povo a ter a visão espiritual. E assim como diz um ditado popular evangélico, que alguns usam, não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Trazendo para nossas vidas, assim como o profeta Elias, precisamos ter uma visão espiritual de tudo que está ao nosso redor. O que tem acontecido conosco nessa época, nesse momento, precisamos espiritualmente pensar que assim como aconteceu com Elias, naquela época há de acontecer conosco. Essa pandemia há de passar, e nós sabemos que quando Deus tiver um momento, isso vai cessar. A chuva, como chegou naquela época, chegará. A cura chegará em nossas vidas, né? E essa pandemia, nós precisamos olhar com os olhos espirituais um intuito maior para tudo que está acontecendo. Seja para que o mundo veja que existe um Deus e que Ele está sobre todos os seres humanos e que nós, como homens, não somos nada. Nós sabemos que ultimamente o homem tem se tornado quase que um Deus. O homem não quer depender de Deus. Então talvez seja esse um dos motivos que Deus permitiu essa pandemia. Talvez seja essa doença ou os gafanhotos que estão chegando, mas nós necessitamos ver a mão do Senhor sobre todas as coisas, sobre esse propósito. Não sei qual tem sido a sua visão, o seu olhar sobre tudo, mas saiba e tenha visão espiritual sobre tudo que está acontecendo, crendo em Deus. Talvez você tenha ficado triste por perda de umas pessoas queridas, mas se aconteceu é porque Deus tem permitido, Deus tem um propósito maior para com a humanidade, para com o ser humano. Saiba disso e peça a Deus essa visão espiritual se você não tem tido nesse momento. Se você não tem tido a visão espiritual de tudo aquilo que está acontecendo com a sua vida, com seus projetos, com sua família, creia e confie no Senhor. Mas nós podemos ver também que Elias, ele buscava no Senhor a confirmação desta sua visão. Muitas vezes nós temos planos, nós temos algumas visões sobre algumas coisas, mas nós precisamos confiar, nós precisamos confirmar diante do Senhor, para que Ele testifique em nossos corações. Mas para que isso aconteça, nós precisamos buscar. E o profeta Elias vai fazer isso. Nós podemos ver lá no versículo 42, que diz: E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os joelhos. O profeta Elias buscou a Deus, mesmo tendo a visão espiritual. Ele buscou a confirmação sobre tudo, sobre a sua visão, sobre tudo o que aconteceria. Ele entendia que necessitava que o Senhor testificasse em seu coração. Ele entendia que a oração era a melhor e a coisa certa a se fazer naquele momento. Elias também ele tinha em sua vida experiências de saber que a resposta viria a ele, depois de um encontro íntimo e particular com o seu Deus. E nós precisamos ter esse encontro com Deus.
Nós precisamos buscar a Ele. E eu quero te perguntar nesse momento, e você, meu querido? Você tem buscado diante do Senhor que testifique em seu coração que está sobre sua vida? Creia que Ele está sobre todas as coisas à sua volta. A sua visão precisa ser a visão do Senhor sobre tudo. Busca Ele se derramando, se colocando a seus pés. Olhe para o exemplo do profeta, diz que ele ajoelhou e botou a cabeça entre seus joelhos. Se derrame realmente diante do Senhor. Alguns textos vai mandar você abrir a porta do seu quarto, entrar, fechar, e ali em secreto Deus está te olhando, está te escutando. Mas o interessante é que você precisa buscar enquanto há tempo, buscar para entender do Senhor a sua resposta, aquilo que Ele tem para a sua vida, conforme a sua visão, para que testifique no seu coração, assim como testificou nessa vida do profeta Elias. Ele não só teve a visão do Senhor, mas ele entendeu que realmente era do Senhor, como nós precisamos entender. Nós precisamos, muitas das vezes, nos humilharmos diante do Senhor, buscarmos a sua face, como diz em 2 Crônicas 7,14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Que você possa buscar diante do Senhor. Mas Elias também, ele tinha certeza do agir de Deus. Nós podemos ver no versículo 43, e ele disse ao seu servo, sobe agora e olhe para o lado do mar. E subiu e olhou, e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Elias, ele agiu, ele persistiu, ele não somente orou, ficou parado esperando, mas ele agiu e persistiu, porque tinha a visão vinda dos altos céus. Ele fez a sua parte e mandou aquele moço ali voltar até 7 vezes, para que visse um sinal vindo do Senhor, porque ele já tinha confirmado em seu coração que a chuva chegaria, a bênção, a escassez ia acabar, chegaria bênção sobre a vida dele, daqueles que estavam à sua volta. Nós sabemos que o número 7 ele tem todo o simbolismo, né? Ele tem um significado para as ações simbólicas. E diz que a 7ª vez, aquele jovem, ele conseguiu visualizar a ação do Senhor que viria sobre a vida deles. E Elias sabia que o pouco aos seus olhos com o Senhor era muito. Versículo 44 vai nos dizer, e sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe, e disse a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Se você imaginar, se você for para fora, não sei se está dentro de casa, se está do lado de fora, olhe para o céu, imagine uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Não é nada, nós olhamos para a imensidão do céu, mas Elias, com a visão do Senhor, conseguia enxergar, conseguia visualizar a chuva chegando. Será que você tem visualizado a chuva de bênção que está para vir sobre sua vida, que o Senhor tem para você nessa noite, nesse dia? Mesmo nas pequenas coisas, mesmo um pequeno sinal, Deus ele deve estar te dando para que você creia, para que você entenda, para que você tenha a visão vinda dos céus. Será que você não consegue ver o cessar das suas dificuldades, vendo esse sinal que Deus tem sobre sua vida, que nos diz a sua palavra? Visualize a resposta do Senhor para você nessa noite, meu querido, minha querida. Faça igual Elias, mesmo vendo uma nuvem pequena, ele creu que vinha uma grande chuva, que alagaria tudo. E o texto vai nos dizer, vai nos mostrar essa confiança dessa grande chuva, que ele adverte o rei, para que ele pudesse pegar seu carro, pudesse passar ali o vale de Gizom, que era o local onde que eles precisavam passar para estar seguro,
porque encheria aquela passagem, ele não conseguiria passar, porque chegando uma chuva torrencial, alagaria tudo, e não seria possível. E o texto vai confirmar o que Elias esperava, e vem acontecer a chuva. Versículo 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A grande chuva chegou realmente na vida de Elias, na vida e no local ali onde que ele estava. E puderam ver todos ali que a mão do Senhor estava sobre Elias. Conforme o versículo 46 vai nos dizer: e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos. Veio correndo perante Acabe até a entrada de Israel. E concluindo, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, podemos ver e aprender nesse texto a necessidade que temos de ter uma visão espiritual de tudo que está ao nosso redor. Uma visão como a de águia, uma visão que vai além do mundo e de muitas pessoas conseguem enxergar, pois não tem o Senhor no seu lado, mas você e eu temos. Então busque essa visão espiritual para a sua vida, sobre tudo que está sobre sua vida. Precisamos ver também que esse tempo tem como propósito e o controle do Senhor. Deus está sobre todas as coisas, além como aconteceu no passado com esse povo, conforme o texto vai nos dizer, que não chovia porque Deus não queria e Deus trouxe a chuva. É Ele que permite ou não, é Ele que vai permitir se a doença vai chegar na sua casa ou não, e se chegar Ele vai te abençoar, Ele vai te curar, é Ele que permite se o gafanhoto vai chegar aqui ou não, que nós já vemos os relatos através do jornal, tem uma nuvem de gafanhoto, mas chegará se Deus permitir, se não, tudo é permissão de Deus. Se vai chover hoje ou não, é se Deus quiser ou não. Nós precisamos entender, nós precisamos ter essa visão espiritual, nós precisamos buscar toda a visão que Deus nos dá, buscar a confirmação para que Ele testifique em nossos corações, que nós possamos nos derramar diante dEle em oração, buscando um relacionamento íntimo, entendendo que tudo provém do Senhor e que nós somos somente seus servos. Nós somos aqui os seus serviçais para fazer o que Ele quer, vivendo nesse mundo de passagem, porque nós temos o futuro promissor com o Senhor. E tenha certeza e haja no propósito do Senhor, crendo que chegará a sua bênção. Não sei o que você tem esperado, não sei o que você tem pedido, não sei o que você tem colocado diante do Senhor, mas creia que a sua bênção chegará, se Ele confirmou no seu coração. E mesmo que a princípio seja uma pequena nuvem, seja um pequeno sinal, a grande chuva chegará sobre sua vida e vai inundar a sua vida. E você vai ser abençoado ricamente pelo Senhor. Creia dessa forma, amém? E que o Senhor te abençoe nessa noite. E que você tenha uma semana abençoada.